Oi, boa noite. Hoje, dia 14/8/2023, estou gravando esse breve vídeo para falar um pouco sobre argumentação e alguns pontos são: causa e consequência, sendo o método mais utilizado em redação, é muito adequado que, caso se escolha utilizar, que se utilize uma ou mais causas seguidas de uma ou mais consequências em cada um dos parágrafos de argumentação, o que faz com que o texto fique mais organizado, mais coeso e coerente até, né? O treino de linhas de raciocínio pautadas em substantivos que manifestem ideias que caibam em tudo quanto é tema ou na maioria dos temas em si. Aquelas ideias coringas que, quando pensadas e escritas, otimizam o tempo da feitura da redação, principalmente em um contexto de prova, e como argumentar, focar no comportamento humano e em motivos possíveis para que várias pessoas promovam atitudes, principalmente quando elas são prejudiciais, que é justamente o foco de redação, já que o foco em redação e o caminho que a maioria acha mais prático e fácil de se escrever é o trajeto de mostrar danos gerados e manifestados na sociedade quanto a comportamentos prejudiciais do ser humano. E poder colocar, inclusive, em forma de perguntas para serem respondidas de forma discursiva, como exercícios mesmo, aquelas anotações que corretores colocam em redação quando escrevem aquelas perguntas para serem aprofundadas ou então afirmativas, né, direcionando ao que poderia se aprofundar. Por exemplo, quando for algum aspecto positivo, pode-se pensar em mostrar qual a importância de se promover alguma ação, né, ou alguma situação, como mostra a importância de se ter acesso comunicativo a bem mais pessoas do que antes. Qual a importância da comunicação em si? De as pessoas interagirem na sociedade. Por exemplo, cada pessoa envolvida amplia o seu conhecimento, amplia o conhecimento do próximo e amplia o autoconhecimento, e com isso se estipula o surgimento de pessoas mais respeitadoras, mais compreensivas com o próximo, né? Explica por que há o hábito do julgamento ou do pré-julgamento na sociedade. Essa é outra questão, né, que pode ser escrita e descrita em forma de resposta discursiva para parte dela ou ela completa ser transportada para a escrita de uma redação em seu parágrafo argumentativo correspondente ou que melhor se encaixe à discussão. Uma resposta possível explica por que há o hábito de julgamento. É uma forma de, é uma pergunta em forma de afirmação, já que requer uma resposta, né, sendo o foco justamente na pauta discursiva. Um exemplo de resposta é que várias pessoas superestimam as próprias capacidades, né? Como se a sua visão de mundo fosse a única válida, a única relevante, né? A própria questão do cancelamento, por exemplo, na sociedade, um tema de redação, né? De anular pessoas, de querer apagar pessoas na sociedade, por meio da conjuntura digital, né, da internet. Isso é uma maneira assim prática, né,
busca-se muito a praticidade, o imediatismo na sociedade, né? Como se uma ação, a busca de alguma ação ou de algum pensamento que diminua ou resolva vários problemas sociais ao mesmo tempo, em vez de se pensar em resolver ou em diminuir as adversidades sociais de forma gradativa, de forma individual. No caso, individual no sentido de não seria nem individual em si a palavra, já que se remete a pessoas em si, mas de resolver cada pauta por partes, cada uma de forma isolada e depois até poder unir, né? Mas há essa busca pelo imediatismo, além de haver uma repetição do que se ouve, sem questionamento, sem maior senso crítico, né? E, ao mesmo tempo, há, né, o perigo de se oferecer poder absoluto a alguma autoridade, a algum indivíduo na sociedade. Perigos como da potencialização dessa sensação de ilusão de superioridade ao oferecer aquele reconhecimento a alguém, mesmo que esse alguém mereça, mas de forma excessiva, se transformando inclusive em uma idolatria, né? Então, fala-se muito na sociedade quanto aos perigos do exagero, né? Da visão de que várias situações, várias atitudes em exagero, elas serem negativas, né? Então, poder em redação, inclusive, se valer de ideias, de discursos, inclusive do senso comum, para estipular sentidos na escrita de forma mais criativa, né? Fugindo, se distanciando de a pauta ficar centrada em culpar a tecnologia, ou culpar o capitalismo, ou culpar o governo, mas sim se estendendo ou se aprofundando nessas ideias, né? De forma a mostrar que a culpa não é da tecnologia, mas sim do uso exagerado da tecnologia, por exemplo. Não é evitar necessariamente ideias que são muito usadas em redação, mas sim atualizá-las ou então poder utilizá-las, mas de forma mais aprofundada, mais criativa. Por exemplo, há muito pensamento de punir acima da mentalidade de prevenir na sociedade. Então, essas relações, né, principalmente pautadas em substantivos, como punição, prevenção, mentalidade, pensamento, poder, autoridade, podendo até relacionar autoridade com autoritário, né? Com não justificar, não ser justificável haver tanta arrogância na sociedade, né? Essa forma de comparar. A comparação, a pessoa pode até pensar em se comparar com outras e agir assim em determinadas situações da vida, mas não fazer com que isso seja uma regra ou em excesso, ou mais, que isso não seja nocivo a ponto de a pessoa se menosprezar por meio dessa comparação. Por isso, há a ideia corrente de que a comparação mais eficaz é a que a pessoa faz com ela mesma, né? Quanto a características dela, quanto a amadurecimento, a maturidade em si. Então, há também esse desejo, né, a potencialização do desejo de não se sentir excluído socialmente. Então, a própria questão do reconhecimento, assim como a competição, pode ser visualizada de forma dualista, pensando em pontos positivos e em pontos negativos da competição, por exemplo, no aprimoramento do ser humano, né, do indivíduo, e, ao mesmo tempo, a questão da competição quando ocorre
ocorrem danos à saúde mental quanto a se fazerem projeções que, quando não são alcançadas, essas projeções, estas expectativas, a pessoa se sente menos capaz, se sente menos hábil, né? Então, a própria ideia da sensação de pertencimento, ela é positiva quando a pessoa não busca esse reconhecimento na sociedade para se sentir incluída, de forma a menosprezar outras pessoas ou ela própria, né? Então, a pessoa não pode perder a essência. Então, redação é muito essa questão de indivíduo relacionado a coletivo, né? A feitura de mapas mentais, de tópicos, de ir pensando ou baseado em um tema específico ou então em totalidade, em temas mais fundidos, mais variados ao mesmo tempo, mas ir pensando em ideias que sejam estipuladas em pensamentos e em raciocínios não necessariamente especificados em um tema, mas analisados de forma a se explorar o máximo de ideias possíveis. Por isso, responder a perguntas como se fossem questões discursivas, né? Essas perguntas colocadas por corretores em redações, e também escrever em tópicos possibilidades para um tema específico, ou mapas mentais também, né? Com essas possibilidades de aprofundamento, que quando vocês escreverem e relerem, vocês podem explorar de formas diferentes e adequar conjuntos de aspectos ao tema pedido, né? E seguir raciocínios, utilizando conectivos sem estarem esses raciocínios interligados a algum tema necessariamente, mas um aspecto e puxando o outro, né? De forma a se aprofundar em temáticas variadas e muitas vezes fundidas. Por exemplo, quanto mais pessoas reunidas em um local, maior é a aparição de desavenças e assim de confrontos, visto que várias não aceitam diferenças de opinião nem de atitudes. Quanto mais indivíduos não aceitam quem se distancia do padrão, maior é o desrespeito, e com isso maior é a exclusão do próximo por meio de discursos que contemplam a própria visão de mundo como verdade absoluta. Quanto maior é a exclusão do próximo, menos habitantes sentem-se representados, já que maior é a segregação. Quanto menos pessoas sentem-se representadas, maior é a existência das que vivem a sensação de que tudo vira um enorme tanto faz, como apresentado na música Instinto Selvagem da banda Capital Inicial. Quando alguém sente sua representatividade coletiva está baixa e que a democracia está em crise, maior é a propensão de mais indivíduos a abraçarem regimes ditatoriais. Olha só. Isso tudo se interliga a ideias, por exemplo, como o medo do novo ou do desconhecido, né? Então, olha onde se chegou. Sem se pensar, poderia até se pensar em algum tema especificamente, mas não necessariamente. E puxando um substantivo ao outro, ou adjetivos, mas substantivos, acredito eu, que dominem a escrita de redações. Então, pessoas, indivíduos, desavenças, confrontos, diferenças, desrespeito, discursos, exclusão, verdade, segregação, representatividade, democracia. Olhem quantos substantivos interligados. Se iniciou podendo até ser algum tema, como naturalização da desigualdade social no Brasil moderno, ou igualdade coletiva, legítima possibilidade ou autêntica utopia. Duas frases temas, a primeira mais objetiva e a segunda mais subjetiva, já entrelaçando bancas que vocês queiram fazer, quanto a das quais vocês queiram fazer provas, né? Que
sejam, né, ou objetivas, ou temas mais subjetivos, ou temas mais objetivos, ou temas mais subjetivos, e interligando. Então, se iniciou de quanto mais pessoas reunidas, quanto nananã, quanto mais, maior nananã. Quanto menos, menor nananã. Então, a pauta aqui foi quanto maior, a pauta principal, né? Então, ó, o uso dos conectivos, interligando várias ideias, né? Iniciando por reunião de pessoas, desavenças e confrontos, tem a ver até com ideias como resiliência e empatia, até chegar em razões possíveis para pessoas aceitarem ideias ditatoriais, nazistas, né? Isso também se interliga àquela questão da imaturidade, da irresponsabilidade, na irresponsabilidade com o todo, inclusive, né? Com o senso de coletividade e, ao mesmo tempo, a questão da, da sinceridade confundida com arrogância, por exemplo. Né? Várias pessoas se valerem de contextos assim para simplesmente fazerem confusões, muitas vezes propositais, como confundir opinião e fato, ou liberdade de expressão com desrespeito, né? Com ofensa. Então, várias questões, né, que são pautadas também no medo de pré-julgamentos e na naturalização do descarte de pessoas na sociedade. Então, neste vídeo, eu procurei apresentar pautas de direcionamentos possíveis para se argumentar, se reparar que está a argumentar e como ir filtrando, selecionando aspectos para se usar em redação simultaneamente a eu ter apresentado várias possibilidades de argumentos cabíveis em inúmeros temas de redação, pautados em classes gramaticais, como principalmente substantivos, também adjetivos, verbos e outras, mas sendo foco nessas classes gramaticais. Então, espero que este vídeo auxilie você nos estudos e, se gostou, pode compartilhar à vontade, pode curtir. Se não gostou, ignora. Mas espero que, de qualquer forma, ele sirva para redações e para a vida em si. Beijão, abração e até breve!